Bom dia para você que está acordando de uma noite mal dormida e está pensando assim, que dificuldade, como eu vou lidar nesse dia depois de ter dormido tão mal? Bom dia, dormir ruim é ruim, né? Não ter uma boa noite de sono é ruim, né? Eu sei, mas eu tô te contando agora que o Senhor renova as suas forças. E eu te conto também que a alegria do Senhor é a nossa força. Parece um clichê, parece um versículo muito citado, mas na maioria das vezes, eu diria que 100% das vezes, nós esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós esquecemos que Ele, a misericórdia dele não tem fim. Nós esquecemos e deixamos com que uma noite de sono mal dormida nos pregue no sofá, nos afaste de um dia bem-sucedido, nos faça ser tristes ou amargurados. Não sei. Eu sei que agora o que você precisa saber é que esse Deus é presente na sua vida em todo o tempo e o tempo todo. E com essa presença, Ele te enche de vigor. Com essa presença, Ele te faz ser capaz de vencer o mal olhado, o mal falado, capaz de vencer a inveja, capaz de vencer os obstáculos. Ele te enche com a presença dele agora, para você ser muito, muito, muito cheio da graça, cheio dele. Ele te enche para que você seja cheio dele. E amanhã, você vai amanhecer um pouquinho menos cheio dele. E aí você vai pedir a ele que te encha de novo. Olha para você ver, eu vou te contar uma história resumida, porque essa história é um pouco maior, então eu vou resumir só para contar o que nós precisamos de observar para ser bem-sucedido. Esses dias eu tenho te dito várias coisas necessárias para observar e hoje eu quero que você observe o orgulho. O orgulho muitas vezes nos afasta da bem-sucessão, nos afasta de ter um dia gostoso, nos afasta de ter menos problema. O orgulho e a necessidade de ter razão nos afasta da paz. Você conhece alguém que prefere ter razão o tempo todo e que quando você passa por algum problema e conta para essa pessoa, ela fala, não te disse? Sabia. Ela se sente envaidecida, ela se sente feliz em saber que ela soube algo que você não sabia. E aí, na hora da sua dor, na hora do seu destempero, essa pessoa, ao invés de apresentar o colo, o ombro, ela logo lança essa palavra. Eu sabia, eu te avisei. E isso dói muito. Se você é essa pessoa que age assim, te aconselho que mude. Vou te contar rapidinho, já disse que eu vou te contar e agora eu tô falando de novo. Vou falar com você a respeito de Naamã. Ele foi acometido de lepra, foi orientado pela a empregada da casa, a escrava da casa, a procurar um homem de Deus. E ele foi até esse homem de Deus, mas ele foi até esse homem de Deus com toda a realidade que ele vivia, com os costumes de ser bem recebido e de ser bem sucedido. Ele era um homem bem sucedido. E ele chegou até o homem de Deus, até o profeta, sabendo que seria recebido com todas as pompas e circunstâncias. Ficou surpresíssimo quando recebeu o servo de Eliseu, dizendo para ele o que ele deveria fazer para ser curado. Ele ficou tão indignado que ele resolveu voltar para casa com a lepra. Ele ficou tão indignado de não ter sido recebido da maneira correta, que ele decidiu voltar para casa com uma enfermidade que ia acabar com a vida dele. Essa enfermidade ia tirá-lo do convívio da família, do contato dos familiares. Ele decidiu voltar para a realidade de morte por causa do orgulho. Porque ele achou um absurdo, além de não ser bem recebido, ter recebido uma informação ou uma receita que o fizesse se humilhar
entrando dentro de um rio sujo. E aí, quando ele já tinha voltado, quando ele já tinha decidido voltar para casa, um dos seus servos disse para ele: você não faria coisas piores do que mergulhar em um rio para ficar curado? Vai lá, mergulhe. E aí, Naamã confrontou o seu orgulho e foi abaixar nas águas, como foi sugerido pelo profeta. E ele mergulhou 6 vezes com a mesma mancha. Ele mergulhou 6 vezes e saiu daquela água do mesmo jeito. Ele só mudou quando ele completou o 7º mergulho. Hoje eu quero que você reflita sobre essa palavra, sobre o orgulho, sobre o estar certo, sobre todos os assuntos. Todas as questões você domina, tudo você sabe que está certo ou que está errado. Pense bem, afaste-se um pouco, desde que outras pessoas participem dessa história. Não seja o ator principal dessa história o tempo todo, desde que pessoas se sintam importantes dentro desse assunto. Não seja o dono da verdade, nem deixe que o orgulho te leve para a morte. Lembre-se, Naamã só foi liberto da lepra, só foi curado da lepra no 7º mergulho. Talvez você está passando por alguns mergulhos na vida e acha que não vai alcançar a cura. Mas pode ser que você esteja no 4º, no 5º, talvez no 1º. Mas o Senhor está dizendo para você: deixe o orgulho para trás. Deixe o orgulho para trás. Avance. Porque no 7º mergulho você levantará dessa água totalmente curado. Sendo assim, hoje é dia de ter paz e não ter razão. Eu abençoo o seu dia com toda sorte de bênção. E até amanhã.